Apesar de no primeiro dia nós termos apresentado alguns conceitos e definições, eu vou retomar este conceito de missional. Para algumas pessoas pode ser um conceito um pouco novo. E como tudo que é novo, quem é mais tradicional tende a estranhar. E aí vem perigo, né? Esse negócio, quem está querendo inovar, a verdade é antiga, né? Ela não é nova, ela é renovada, né? Diferente, mas ela é antiga. Bem, a bem da verdade, por ser uma área que eu tenho estudado também, nós precisamos reconhecer que a área da missiologia, que é um ramo da teologia que estuda a missão da igreja, é uma das áreas mais dinâmicas da teologia. E não poderia ser diferente, porque ela está precisamente fronteiriça entre a teologia e a sociedade. Porque nada mais é do que a reflexão de como a igreja pega o seu conteúdo de crença, que é inalterável ao longo do tempo, mas comunica de forma eficaz para a sociedade que é dinâmica ao longo do tempo. A sociedade pode ser mais rural, pode ser urbana, pode ser de aldeia, pode ser tecnologicamente desenvolvida, pode ser patriarcal, matriarcal, tem uma série de características. Então, como que eu vou dizer a verdade eterna, comunicar essa verdade eterna e aplicar esta verdade eterna ao ser humano, que é o mesmo, mas se configura de maneira diferente ao longo do tempo. Então, pela dinâmica humana, a reflexão da missão acaba sendo muito dinâmica também. E aí ocorre que esse termo missões e missionário acabou ficando tão dilatado que a gente costuma dizer que parece que já não comunica uma ideia especificamente. E acaba ocorrendo com ele uma daquelas coisas que as pessoas dizem, é melhor a gente descartar esse termo e usar um outro, né? Definir um outro. É neste sentido que surge o conceito missional, por entender que quando fala missionário, diz, olha, missionário tem a ver com você enviar uma pessoa para falar o evangelho lá para outro povo, não é? Como pessoas conhecidas aqui da igreja, filho da igreja, que a gente conhece, que vai lá na Índia, né? Falar do evangelho, treinar pessoas lá do outro lado. Então, esse é o missionário. Só que se a gente olha a igreja como sendo uma igreja missionária, e aí bem lembrou o Paul Tripp, num livro que eu estou lendo nesses dias, juntamente com a minha esposa, ele diz, se nós olhássemos para a grande comissão como sendo iminentemente uma ordem focada nas nações, gente, isso seria meio desesperador para quem não vai às nações, né? Porque assim, qual é o universo de pessoas que está envolvida no universo do alcance de outros povos? É minúsculo. E aí ocorre o que eu já ouvi com algumas pessoas, e eu entendo, eu concordo com a crítica, e diz, olha, eu tenho dificuldade de ouvir discurso missionário, porque parece que eles valorizam a única coisa na vida da igreja e põem acima de todo o restante, e o restante não é importante, não é? Então, foi em virtude disso que se preferiu apresentar um outro conceito, porque não tem a ver, preste atenção, exclusivamente ao trabalho transcultural, ao alcance dos não alcançados. Missional tem a ver com a própria natureza da missão da igreja, do seu cumprimento, que inclui os povos, outros, não é? Mas não excluindo a nossa própria realidade. Vamos ler dois textos agora. Atos 2, versículos de 37 a 41, quando a igreja do Senhor está começando a experimentar a sua expansão missionária. A sua expansão, o evangelho começa a alcançar. E aqui tem implicações missionárias profundas, porque no dia de Pentecostes, a providência divina trouxe as nações representadas para Jerusalém. Porque vocês se lembram que os judeus foram dispersos pelo mundo na época da diáspora, e por onde eles foram, eles carregaram a esperança messiânica, a fé judaica, constituíram sinagogas e fizeram prosélitos. Embora não fosse uma religião muito missionária, ou seja, não tinha tanto o conceito de alcançar outros povos, missionária, né? Mas providencialmente serviu de preparação. Quando chegou no dia de Pentecostes, você vê no início do capítulo, antes da gente ler esses versículos aqui, diz a palavra do Senhor que estavam em Jerusalém pessoas vindo versículo 5, ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Atos 2, 5. Obviamente isso aqui é uma hipérbole, né? Todas as nações, todos os grupos humanos, é uma hipérbole.
nós usamos isso, a gente diz, rapaz, vai ter uma festa na casa de fulano, vai estar todo mundo lá, né? O que a gente quer dizer assim, vai estar bastante gente interessante, que eu gostaria também de estar junto, não é? Então, esse é o sentido também. Então, a providência divina traz, mas não se trata exclusivamente aqui desta perspectiva. E por isso que eu quero ler com vocês, Atos 2, de 37 a 41. Vamos ler juntos? A uma só voz, Atos 2, de 37 a 41, mesmo assentados. Leiamos. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os, dizendo, salvai-vos desta geração perversa. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Eu estava refletindo, né, sobre o estudo enquanto vinha para aqui hoje, e pensava precisamente isso. Se nós olharmos o conceito da igreja como assim, na igreja verdadeira, ou pura, ou boa, ou fiel, é uma igreja que está eminentemente preocupada com os povos, com as nações, a gente cria essa desproporcionalidade do outro lado. A inquietação que muitas vezes tem no coração de quem não vê uma preocupação na igreja em alcançar os não alcançados, não pode vir com essa exclusividade ou primazia em uma tarefa específica na vida da igreja. Eu mesmo, pessoalmente, não gosto de olhar o ministério da igreja como sendo um ministério prioritariamente de evangelização para alcançar quem esteja fora. Porque parece, é a ênfase de algumas igrejas por aí, que a igreja reúne apenas para pregar para quem não é convertido. E aí fica um grupo enorme, que é a maioria da igreja, que são cristãos, pessoas que já estão convertidos aqui, como que torcendo para alguma coisa acontecer com o outro. Não tem propriamente alguma coisa para falar comigo ou acontecer comigo mais, entende? A ênfase em você entregar um evangelho para aquele que não foi salvo é um prejuízo para a vida da igreja, porque exclui a igreja do Senhor, que já foi salva, de ser trabalhada por esta mensagem. Por outro lado, quando a palavra é pregada pensando e pressupondo apenas que todo mundo que está ouvindo já é salvo e convertido, você perde de vista a obra redentora, não apenas na evangelização, mas acaba ficando depois também a própria obra redentora de Cristo, continuando na vida dos já convertidos. Aí a tendência desse grupo é ficar um grupo que fica buscando sempre, cada vez acumular mais e mais conhecimento, mais e mais conhecimento. Eu já perco de vista o que Deus está fazendo comigo, eu não consigo entender o que Ele quer fazer através da minha vida, e eu não tenho visão para quem está próximo. Percebe? Então, esses são os pontos que a gente tem que limpar. E o trabalho de limpeza não é fácil a esse respeito. Quando algumas pessoas falavam comigo, eu não vejo você muito como missionário, eu vejo você como pastor. Eu digo, gente, você acha que a pessoa no campo faz uma coisa totalmente diferente do que é o ministério onde a igreja já está? Né? Tem gente que pensa assim, parece que você no campo, você vai, pinta o cabelo de verde, né, põe uma lente de contato piscante, assim, vai fazer umas coisas. Não, você vai ensinar a palavra para as pessoas, do mesmo jeito que ensina aqui. Você consegue ver um apóstolo Paulo, nos seus lugares, enquanto está fazendo o ministério, falando um conteúdo diferente do que ele falava nas cartas que ele escrevia para a vida da igreja? Pense um pouquinho, você consegue imaginar isso? Nenhum de nós consegue, né? É só você ler os próprios sermões de Paulo, registrados, resumidamente, é verdade, no livro de Atos dos Apóstolos, as ocasiões que ele falou.
são a mesma mensagem que ele está escrevendo nas cartas para a igreja. Claro, respeitando o público, não é? A igreja já está estabelecida, aí ele parte do pressuposto de que crê na Bíblia, e a Escritura é a palavra de Deus, mas o conteúdo é o conteúdo da revelação de Deus, o que Deus está fazendo através de Jesus Cristo. Dá uma olhada nesse texto. Depois que Pedro prega, aquela multidão ouve a palavra, o texto diz que o coração deles ficou apertado, no versículo 37, né, e eles perguntaram, o que nós vamos fazer? Isso aqui é o sonho de toda pessoa quando prega a palavra de Deus. Toda pessoa. Não é? O reverendo Rodrigo está aqui, o presbítero Flávio, aqueles que fazem o Zé. Senhor, dê-me a graça de ser usado por Ti a tal ponto da palavra alcançar corações. Alcançar, ao ponto de mexer com a pessoa. E ela diz, não dá para ser do mesmo jeito, eu preciso fazer, o que eu tenho que fazer? Aqui é melhor ainda, né? Quando quem está ouvindo diz, o que eu tenho que fazer? Porque a luta nossa, muitas vezes, pastoral, é quando você diz o que é que tem que fazer, a pessoa diz, não quero esse negócio, não. Aqui, pela graça do Espírito Santo, eles perguntam, o que é? Pedro diz, vocês precisam se arrepender, ser batizados para a remissão dos pecados, receber o dom do Espírito Santo. Lembra, está começando a nova aliança aqui. Agora, olha que coisa interessante, olha o que diz o versículo 39. Ele diz, pois para vós outros é a promessa, qual é a promessa? A promessa da remissão dos pecados, a promessa do Espírito Santo, correto? Lembra especificamente do Espírito Santo? Lá em Joel, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Ou de Ezequiel, porei o meu Espírito dentro do vosso Espírito, farei com que andeis nos meus estatutos. Era uma promessa aguardada pelos judeus. Quando é que a gente vai receber essa graça do Espírito nessa medida grande, grandiosa, como está sendo anunciado, profundamente transformadora, santificadora? Pedro está dizendo, é chegada essa hora. É para vocês. Vocês quem? Vocês, o povo da aliança, que estão aguardando essa promessa há séculos. Esse salto de qualidade da antiga para a nova aliança, que viria com um derramar mais profuso do Espírito Santo, é para vocês. É para os seus filhos. A lógica da aliança continua. Com a mudança da antiga para a nova aliança, Deus não desconsiderou a continuidade da igreja na sua geração, entre parênteses, extraordinária. Entendeu? O extra está em parênteses aqui, porque é extraordinária, mas é ordinária também. Ué. Os cristãos, quando geram filhos para Deus. E tem que olhar assim, a gente olha para aqueles, é a cara do pai, a cara da mãe, né? A gente fica pensando como se fosse uma propriedade pessoal. Acima de tudo, como cristão, eu tenho que dizer, é uma vida que Deus me confiou criar para a glória dele. Porque diferente de outros que não tiveram conhecimento de Deus, essa criatura aqui pode, desde o nascimento, trilhar o caminho da piedade. Percebe? Pedro está dizendo, é para vocês. É para os filhos de vocês. Mas preste atenção, é para tantos quantos mais Deus chamar. E essa é a grande diferença da antiga para a nova aliança. A antiga aliança era mais focada, é para vocês e para os seus filhos. E de vez em quando para algum outro. A nova aliança é para vocês, é para os seus filhos, mas tem muito mais que Deus vai chamar por aí. Sim, exatamente. Obrigado por esses que creem, por tantos quantos o Senhor vai chamar. Exatamente, isso está sendo dito. Então, veja, é neste sentido que muda, quando a gente olha, o missional não significa dizer que eu vou desconsiderar quem está na aliança. Existe uma obra de Deus que continua acontecendo na vida de quem está na aliança. Existe cumprimento de promessas do Senhor, de renovação, de redenção, de santificação, de transformação, que não podem ser perdidos. Aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Mas preste atenção, a igreja tem que estar consciente de que esta obra de alcance é também para os nossos filhos. Eles não estão automaticamente desfrutando de tudo isso, não.
Eles estão providencialmente debaixo da aliança. Mas quantos de vocês não conhecem pessoas que, tendo nascido em um berço evangélico, tiveram um relacionamento muito superficial e formal pela fé? E muitas vezes parece-me, eu vou dizer parece-me, mas é um pouco mais do que parece-me, que os pais estavam mais preocupados com o sucesso secular do seu filho do que com o progresso espiritual com Cristo Jesus. E, via de regra, foi isso que eles encontraram. Porque você vai colher o que você planta. Se a vida toda você ficou só preocupado com a pós-graduação, sucesso econômico e tudo mais, e semeou nisso, aí você vai colher. Mas depois não chora, porque não colheu aquilo que não foi plantado. Entende? Então, a igreja missional é a igreja que olha e diz, Deus está fazendo alguma coisa na humanidade. Tem um povo que ele chamou para ele está trabalhando nesse povo. Esse povo vai gerar uma outra geração para ele, a gente tem que estar atento a essa geração. Não é só porque eu trouxe o menino para a escola dominical aqui, para o culto, e depois levo para casa, que está feita toda a obra, não. Quem é pai sabe como. Tem hora que eu digo, meu Deus, um negócio difícil, é mais fácil pregar para os muçulmanos, que eu estava lá do outro lado do hemisfério, do outro lado do oceano, do que falar para aqueles que me conhecem, né? Conhecem as minhas fraquezas e limitações. Eu brincava nesses dias que estava com uma atividade com os filhos, né? Com um casal da igreja que estava também, na atividade educacional, eu peguei e disse, gente, e nós fazendo alguma atividade, eu fico pensando, rapaz, cabeça dura, para quem puxou? Deve ter sido a mãe, não é possível, né? Aí eles deram risada, disseram, a mãe, né? Tá bom, eu sei. Muitas vezes eu sinto, né, a percepção que eu tenho, que o que mais nos incomoda nos nossos filhos é que eles são retrato do que há de pior em nós, primeiramente, né? Pela graça de Deus, aí vem o melhor, porque o melhor é sempre pela graça, né? Mas o pior é pela herança ordinária de Adão, que a gente transmite. E eu acho que é por isso que incomoda tanto, né? De, não, pega coisa boa, né? Não pega o que tá ruim, não. Mas veja, eu tenho que olhar dessa maneira. Deus está fazendo alguma coisa conosco que queremos nele. Mas Deus nos confiou uma próxima geração. Quando a igreja não fica atenta no discipulado da próxima geração, a igreja sofre profundamente com a capacidade de exercer essa função como igreja, como sal da terra e luz do mundo, com o tempo, e perde o vigor. E, por fim, até os confins da terra, ou, como ele vai dizer aqui, outros tantos quantos o Senhor nosso Deus chamar. E aí o autor desse capítulo, que a gente está baseando a nossa reflexão hoje, o Martin Allen, ele diz o seguinte, na época da Reforma Protestante, do século XVI, nós temos que nos lembrar que a reforma se deu no continente europeu, que era o único continente do mundo majoritariamente, nominalmente cristão. Correto? A África não era, a Ásia não era, a Oceania nem era conhecida, nem o continente americano. Aí tem as grandes navegações, e o continente americano é conhecido, mas com os indígenas e suas religiões aqui. Você tinha um continente majoritariamente cristão, nominalmente ao menos, que era o continente europeu. Quando a igreja discute, e os reformadores vão discutir o que é a igreja verdadeira, eles estão fazendo esta reflexão em um contexto em que a igreja é a norma religiosa da sua sociedade. Portanto, a preocupação era o quão fiel nós estamos sendo enquanto igreja. E daí o debate acabou levando, dentro da tradição reformada, a colocar as marcas da igreja, que são 3. Vocês sabem, de vez em quando algum pregador cita aqui. As marcas da igreja. Primeira, a pregação fiel da palavra de Deus. Onde tiver uma igreja verdadeira, será restaurada a pregação fiel da palavra. Correto? Segunda, a correta ministração dos sacramentos. Então, correta pregação da palavra, correta ministração dos sacramentos. E a terceira, a correta aplicação da disciplina. A igreja fiel não é negligente com o seu zelo espiritual.
Ela não quer simplesmente crescer a qualquer custo, de qualquer maneira, que as pessoas professem a fé e que entrem na estatística. Ela tem a preocupação de que nós estejamos refletindo o evangelho que professamos, daí a disciplina. Aí ele diz o seguinte, bem, quando nós olhamos para isso e olhamos para o contexto, que é o contexto de cristandade, nós conseguimos entender por que eles se deram por satisfeitos em debater nestes 3 pontos. Por quê? Qual é o contexto religioso? Cristãos, nominalmente falando. Correto? O que não apareceu elencado desta forma, o que não significa dizer que não foi visto ou esforço, mas não com essa preocupação, foi uma 4ª marca que ele diz que é a correta atuação missionária. Não houve esse empenho em colocar essa marca, percebe? Quando nós olhamos para trás, nós estamos há quase 5 séculos da Reforma Protestante, olhamos o continente europeu pós-cristão. Houve uma certa manutenção do nominalismo, né? Pessoas se identificam com uma religião, mas com pouco vigor, na maioria, em linhas gerais. Porém, ela foi perdendo, a igreja no contexto europeu, foi perdendo o seu vigor, tanto na pregação da palavra, quanto na divulgação da palavra. Até meados do século passado, os europeus ainda eram os principais responsáveis pela evangelização do mundo, né? Depois vêm os americanos, só que depois das 2 guerras, há um declínio significativo do vigor da fé na Europa, e os Estados Unidos assumem essa frente, e hoje há uma grande carência. O que o autor propõe é dizer o seguinte, quando nós falamos da realidade da igreja, nós temos que pensar que a igreja não é só o depositário. Nós comentamos um pouco isso na semana passada, de verdades. Nós vamos preservar essas verdades aqui. A igreja é um organismo vivo. É o corpo de Cristo, constituído de pessoas que foram alcançadas pelo Evangelho e que estão sendo trabalhadas pelo Evangelho para irem se amoldando ou se assemelhando ao nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é dinâmico. Eu não posso pensar na minha tarefa como simplesmente dizer, olha, guardei o depósito. Existe um papel da igreja que é ser preservadora das verdades. Mas essas verdades, elas têm utilidade. Elas não são simplesmente uma preciosidade que eu vou preservar. Ela tem uma utilidade na minha vida, primeiro, e por isso que todo cristão tem que olhar. A fé não é só para eu entender, mas é também para eu reformular minha mente, reformular minha vida. É para me santificar. Eu sou objeto da graça de Deus, daquilo que Cristo está fazendo. É para a próxima geração, eu não posso ser negligente, senão eu posso perder a comunidade da fé em casa, não é nem não alcançar outras pessoas, é perder os próprios herdeiros, né? Que tristemente é o que nós vemos nesses países que se afastaram. E em alguns casos outros que vocês vão conhecer também. E para outros tantos quantos são chamados. Aí ele nos lembra o Lucas, o autor Lucas. Lucas escreveu 2 livros da Bíblia. O primeiro deles é o Evangelho, através do qual ele descreve a vida de Cristo, as obras de Cristo e as palavras de Cristo. Todos nós identificamos claramente isso como Evangelho. É tanto que os livros são chamados Evangelhos, né? De Mateus, de Marcos, de Lucas e de João, que traz a Boa Nova. Mas Lucas escreve um outro livro, que é o único livro histórico do Novo Testamento, o livro de Atos dos Apóstolos, que nada mais é do que a igreja agora anunciando o Cristo que foi anunciado nos evangelhos. Para que a comunidade da aliança reconhecesse o seu Messias, veja que é a pregação ostensiva para os judeus, eles não são deixados de lado. A expansão missionária do apóstolo Paulo sempre começa pelos judeus, ele vai na sinagoga, abre a Bíblia e diz, olha, esse aqui é o Messias, tem uma tensão, porque uma parte significativa já estava tão fechada para a mensagem da graça de Deus, que diz, não, a gente não reconhece esse como Messias, e aí a porta ao mundo gentílico na nova aliança está aberta, e Deus vai chamando, ok?
Isso é o que está lá no livro de Atos o tempo todo. A igreja como sendo um organismo vivo, dinâmico, anunciando o evangelho para quem é da aliança, para os filhos da aliança e para os de fora da aliança. Esses três, o tempo todo, dinâmico. Se nós perdermos de vista algum desses segmentos, a gente se perde. Se eu pensar o ministério como se, não, o ministério é evangelizar os outros. Vocês devem conhecer algumas igrejas assim, aquela igreja é fortemente evangelística. Aí você conversa com os cristãos, você vê tanta imaturidade, falta de capacidade de aplicar a Bíblia na sua própria vida, prega muito, tem muita gente vindo até Cristo, mas não transparece a beleza de Cristo. E isso foi uma das coisas que eu percebi em um outro contexto, assim, fortemente na Albânia. Isso me apertou muito o coração. Não é? E uma das coisas que me motivava a desenvolver o trabalho lá era precisamente esse. Trabalhar para a edificação da igreja, o crescimento da igreja, a igreja se apropriar dessas verdades e aprofundar-se enquanto igreja. Eu não posso ficar achando que o meu papel é alcançar o perdido, porque tem muito perdido no nosso meio. E se não perdido de inferno, que tem alguns também, mas tem perdido de não saber usar, né? Não, eu estou perdido. Sabe quando você compra um equipamento novo e diz, estou perdido aqui, eu não sei como fazer. Perdido nesse sentido. Eu tenho esse equipamento aqui e não sei como aplicar no meu trabalho, não sei como aplicar na minha vida, né? Nos meus relacionamentos. Então, a mensagem da palavra de Deus é para os filhos, é para os da aliança e é para os filhos da aliança também. Isso é preciso ser visto. Mas não exclusivamente. Nós temos que ter o olhar de geração. Preste atenção nisso aqui, gente. Eu tenho percebido e conversado com algumas pessoas, falava, eu acho que até com o Flávio essa semana, terça-feira. Se eu não me engano, eu toquei nesse assunto, Flávio, quando estava falando contigo, que nós vivemos dias de crescente hostilização à fé cristã e à igreja. E a sensação que eu tenho é que algumas gerações atrás, quando a nossa sociedade era mais, em linhas gerais, identificada com o cristianismo, você falava com uma pessoa que não precisava ser evangélico, protestante, crer na Bíblia, sobre Deus, ele acreditava no Pai, no Filho, no Espírito Santo, em que roubar é pecado, né? Adultério é pecado e tal. Nós não vivemos mais neste mundo desse jeito. O conceito de Deus não é mais o conceito bíblico de Deus, nem minimamente por aí fora. O conceito de pecado é um conceito que o cidadão contemporâneo está se afastando cada vez mais. E o que eu dizia é o seguinte, nós não vamos dar conta de viver a fé cristã com vigor, com coragem, e comunicar para a próxima geração, fazendo só o beabá. Porque a oposição está mais forte e será cada vez maior. Nós temos que ter humildade e dizer, Senhor, fomos negligentes. Chega da infância, é preciso aprofundar, entender melhor. E assim, presta atenção, não é só racionalmente, não. É ter a coragem de olhar a Bíblia para nós mesmos e dizer, o que em mim precisa ser melhor trabalhado? E ter a humildade de falar até para aquela pessoa que não é cristã, dizer, olha, eu luto nessa área aqui. O que a minha fé me oferece é um conforto de que o perfeito é o meu Salvador. E é à medida que eu caminhar com Ele, que eu vou ficando mais parecido com Ele. É à medida que eu depender mais dEle. Eu não estou falando para você de uma coisa que eu mesmo também não precise e não esteja buscando experimentar na minha vida. Percebe? Então, essas são realidades que estão presentes. Portanto, se a igreja é dinâmica, e ela está o tempo todo buscando crescer no conhecimento e na comunhão de Cristo conosco, buscando crescer no conhecimento e na comunicação de Cristo para a próxima geração, que esse era o ponto que eu dizia que eu vejo que nós ainda falhamos muito, por vários motivos. Um deles, nós não assimilamos a mentalidade bíblica de tutoria espiritual. Nós somos evangélicos, mesmo de linha reformada, que achamos que ser reformado é acreditar nos 5 pontos do calvinismo, no reino de Deus, no projeto para a sociedade,
mas não assumimos para nós que, peraí, a maneira de eu olhar família como cristão é diferente de quando eu não era cristão. É diferente. Sociedades, civilizações que experimentaram uma influência mais profunda do Evangelho, os pais foram mais empoderados nas suas responsabilidades como discipuladores dos seus filhos e mais responsabilizados. E nós? Nós terceirizamos para outra instituição, igreja. Quantos dos nossos pais não acham que estão fazendo o papel de pais cristãos devidamente porque estão trazendo os filhos à escola dominical, à cesta jovem e ao culto? Pronto, fiz o meu papel, levei para a igreja. Pastor, não sei por que ele não está querendo mais. Eu digo, querido, porque você terceirizou. Isso não é terceirizado, isso é nosso. Essa tarefa é árdua. Dá para entender porque o que você quer é terceirizar, porque é árdua. E muitas vezes você vai sentir a mesma sensação que eu tenho de frustração, de incompetência nessa jornada. Mas é assim. Nós temos esse traço da cultura latina, que é olhar os filhos como propriedade, e a família vai inchando e vai ficando junto, né? Só para ilustrar com outro dado, que não está diretamente ligado à fé, mas é um efeito colateral da fé. Um dos grandes problemas nossos, de nossa cultura latina, brasileira e contemporânea, é que nós não conseguimos preparar os nossos filhos para a vida adulta. Filhos com 30 anos dentro de casa, barbado, perguntando para a mãe onde está a cueca, que ele não está achando na gaveta lá. Não sabe fritar um ovo, não tem uma iniciativa. E a gente se acabando de chorar no dia que vai despedir, porque o menino vai estudar, fazer um curso no outro lugar. Como cristão, eu digo, opa, peraí. Deus me confiou essa vida e me deu um tempo curto com eles. Eu vou procurar trabalhar da melhor maneira possível nesse período que me foi confiado, para quando não mais estiver comigo, que é isso que eu tenho que me preparar e prepará-lo, ele tenha conteúdo e maturidade suficiente para reproduzir com outros o que recebeu de mim. É bem diferente, não é? Aí é que dá para entender porque em outras civilizações os pais chegam até a comemorar quando os filhos emancipam e saem. Eu achava cruel. Eu disse, gente, que coisa cruel. Demorou para cair a ficha. Eu falei, agora eu entendo. É porque nessas civilizações que tiveram a influência de uma cultura reformada, até puritana, os pais são tutores dos filhos. E um tutor reconhece que foi bem-sucedido quando o seu tutelado gradua, emancipa, percebe? Aí diz, opa, cumpriu o papel. Entende? Eu gostaria de destacar isso, por quê? Porque é uma área que a gente precisa levar em consideração, mesmo. Se não, para pensar um pouquinho, qual é o lugar que há na sua cabeça, na sua mente, no seu coração, ou nos discursos da igreja como um todo, da instituição família? Você saberia dizer? Me parece que quando muito a gente diz, não, família é o lugar onde o papai ama a mamãe, tem os filhos, a gente janta junto, almoça, mora junto, tem um sobrenome que você entrega, e aprendeu aí a igreja. E parece que não é muito mais do que isso. Eu estou errado, não? Estão entendendo? Ocorreu um esvaziamento institucional, é uma instituição. O triste é perceber que na fé reformada, religião tem tudo a ver com família. Não é? Desde as áreas do pacto, você tem mandato cultural, social, espiritual, presente. Filhos da aliança. Não tem coisa mais triste como pastor você ver alguém que traz o filho para ser consagrado a Deus pelo batismo como filho da aliança. E parece que foi tudo que a pessoa fez pelo seu filho. Aí eu fico dizendo, isso está me cheirando àquela época que teve a reforma protestante, né? Quando disseram, você está esperando uma eficácia mística do sacramento, né? O sacramento veio lá e
produziu a transformação. Ou como alguém já falou, alguém que os filhos estavam integrados, envolvidos, aí houve assim, nossa, você teve muita sorte, né? Seus filhos estão todos na igreja, eles dá vontade de pular no pescoço de quem diz isso. Sorte? Você não sabe como foi difícil, o quanto como custou para poder chegar aqui. Não tem nada de sorte, não. Não, o que teve de oração, de conversa, de exortação, de caminhar junto, de desespero, de dizer, meu Deus do céu, não tem nada de sorte nisso. Mas é dinâmico, né? É dinâmico na minha vida, é dinâmico na sua vida, pessoalmente, crescer no conhecimento de Deus, vigiar, buscar seguir o Senhor, é dinâmico na relação com os filhos da aliança, é dinâmica na relação de alcançar o mundo. Isso é a igreja. A igreja, ele diz, a igreja é missão, a igreja é ação. É esse organismo que está o tempo todo procurando experimentar aquilo que Cristo conquistou na cruz do Calvário para nós. A graça de Cristo Jesus na minha própria vida, na vida dos meus filhos e dos outros. Oi. Qual a observação? Pode falar. Pergunta aqui, Juliana. Pode perguntar, porque aí fica registrado também. Quando o senhor fala dessa dinâmica, eu gosto mais de pensar que o caráter do povo de Deus, ele nunca foi formado pelo conhecimento, mas é pela caminhada, é pela jornada com o Senhor, né? Uhum. É no exercício daquilo que se aprendeu pela fé, é na confiança. Okay. O produto final, sim, é verdade. Você destaca assim, o conhecimento é a porta de entrada. É o meio que Deus se utiliza para alcançar seres que são racionais. Porque seres irracionais, Deus vai trabalhar com a irracionalidade desses seres, com os seus instintos, né? Não há evolução no restante da criação. Nós que fomos criados à imagem e semelhança de Deus, nós temos um potencial que o restante da criação não tem. A natureza é belíssima. As abelhas constroem colmeias numa exatidão de ângulo que custo-benefício nenhum engenheiro consegue fazer até hoje. É preciso. Os hexágonos é a melhor ocupação de espaço com menos quantidade de matéria. E o ângulo que tampa também é perfeito. Mas é assim desde o Jardim do Éden até Jesus voltar. Eles não vão aprimorar nem um pouquinho. Nós que somos racionais temos capacidade de construir, evoluir, percebe? E aí Deus, quando lida conosco, não lida com essa capacidade. Porém, ela é um meio, ela não é um fim. Aquilo que Deus está chamando, quando Ele fala conosco, quando eu estudo, quando eu reflito, quando aquilo me cai ao coração, é exatamente para gerar em mim convicção, arrependimento, como a gente leu aqui em Atos, né, de início, e mudança da disposição. E essa mudança vai consistir precisamente, eu gostei da maneira como você colocou, desta caminhada com Cristo, porque a vida cristã é isso. Eu já falei algumas vezes, vocês se lembram, né, como eu mesmo fui tentar em alguns momentos da vida perder de vista que a vida cristã era um progresso dinâmico com o próprio Senhor, que eu chamo de santificação farisaica, né? Você lê a Bíblia, ora, lê a Bíblia e faça oração, né? Só, peraí, e onde é que entra Cristo nessa história? Porque o fariseu fazia a mesma coisa, ele lia a Bíblia e fazia oração, mas veio o próprio Deus encarnado, ele não. Percebe? Como é que eu vou experimentar essa graça de Cristo na minha vida? Vai ser compreender e humildemente submeter cada aspecto da minha vida ao que Cristo tem. É um trabalho que não cessa. Só que a gente não pode ter essa perspectiva infantil de achar que se trata só de evangelizar, ou se trata só de aprender algumas coisas, né? Eu decorei, eu vou ganhar debate ou tudo mais, ou fazer algumas norminhas ou algumas regras. É um desafio diário e profundo, a cada dia olhando para o próprio coração, dependendo mais de Cristo, pensando em mim, mas não só em mim, eu não posso ser egoísta também, naqueles que Deus, sob a sua providência, põe sob minha responsabilidade ou área de influência, é o conceito bíblico da palavra oikos, né, no grego, que é casa, mas casa na perspectiva, desde o hebraico no Antigo Testamento, aqueles que estão sob a sua influência. Sob a influência de Abraão estava Eliseu, né, Eliseu não,
como é o nome do Damasceno? Eliezer, exatamente. Eliezer, né? Os outros servos e servas, são aquelas pessoas que estão... Na nossa vida não é muito diferente. Nós temos pessoas que a providência divina colocou junto de nós. Preste atenção. Não colocou junto da igreja como instituição. Para pensar, o universo de pessoas que nós, como igreja, estamos próximos, enquanto indivíduos, enquanto cristãos, e que estão absolutamente distantes do universo da instituição. Percebe? É esse ponto que está sendo dito. O que é uma igreja missional? É uma igreja que diz, opa, Deus está fazendo alguma coisa no mundo. Está alcançando pessoas, está redimindo pessoas, santificando. Ele fez isso comigo e, ao fazer isso comigo, me incluiu nessa tarefa. Eu faço parte disso que Deus está fazendo também. Não é? É um grande desafio para todos nós. Para concluir, qual é a missão, então? Né? Se a igreja é missional, qual é essa missão? É a missão que tem como foco o poder da obra de Jesus Cristo em restaurar o que foi afetado pelo pecado. A começar em mim, mas também na minha família. Não existe esse negócio de família doriana. Alguns querem mostrar para os outros que tem, né? Eu acho tão bonitinho as famílias, tão bonitinhas, né? E fico tão feliz por ser tão bonitinho. Só fico pensando se é assim em tudo, para sempre, né? Bem, não é a minha realidade, né? Eu tenho minhas lutas e não são pequenas. Entende? Quer dizer, como é que eu estou experimentando isso na minha vida? Como é que eu estou experimentando a graça de Cristo na minha família? E como é que eu estou levando essa graça de Cristo para quem está fora? Fora da minha área, fora da aliança. Como? Essa é a missão. É a obra de Cristo. Está baseado no testemunho de Cristo, falando de quem Cristo é, que diferença que Ele faz. Os apóstolos fizeram isso, né? Eu estou falando daquele que nós ouvimos com os nossos ouvidos, tocamos com a nossa mão. Esse é o conteúdo da mensagem da igreja. Não é uma série de regras, se comporte desse jeito. A sensação que eu tenho é que muitas vezes a nossa mensagem ela é muito mais de um certo modo de ser igreja do que o próprio Cristo da igreja. Entende? Pinte o cabelo de tal jeito, se comporte de tal maneira, vem aqui, participe de tais atividades, pronto, você... Esses eram os prosélitos dos fariseus, né? A mensagem é o próprio Cristo, está autorizado pelo próprio Cristo. Jesus falou, tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, a missão da igreja consiste em tomar parte nesta obra de restauração que Deus está fazendo em Cristo. É o próprio Cristo se dando a conhecer aos seus discípulos nessa jornada. Sou eu. Pedro, você não é isso tudo que você pensa. Tiago, João, também não. Vocês são meio destemperados, mas tem esperança para vocês. Eu estou com vocês até o dia final. Então, ao mesmo tempo que eles estão experimentando desse Cristo, eles estão comunicando para os outros esse Cristo que eles estão experimentando também. Percebe? É essa a dinâmica da vida da igreja, que olha todo mundo para Cristo. E eu vou concluir com 2 textos. Vamos ler que... Acabei até passando um pouquinho. João 20, 31. Texto conhecido, 20 e 21, melhor dizendo. 31 não, 20 e 21. Diz assim, disse-lhes, pois, Jesus outra vez, paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Certo? João 20, 21. 20, 21. Falei inicialmente, mas eu pensei que eu tinha corrigido aqui. Desculpe, João 20, 21. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez, paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E aí eu vou pedir para você abrir mais um texto, para a gente terminar com a leitura desse texto. Mateus capítulo 9. Mateus 9. Os versos finais, de 35 a 38.
Mateus 9, de 35 a 38. Reparem na dinâmica descrita no versículo 35 e na visão apresentada entre os versículos 36 e 38. Vamos ler juntos? E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu a seus discípulos: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Ensinar, pregar, cuidar. Nós não temos o poder de curar como Cristo, mas podemos cuidar como povo de Cristo. Quem? Onde? Gente que precisar. Gente que está dispersa, que pode estar dentro de casa. Não precisa estar do outro lado do mundo, não. Não é? Quem vai fazer isso? Os trabalhadores. Quem são eles? Os que foram requisitados. O perímetro desses trabalhadores vai mudar. Alguns vão ficar num perímetro mais restrito, outros são mais longos. Alguns vão ter um treinamento mais específico e vão ter um tipo de dedicação, outros menos, mas todos somos convocados para nos envolvermos nisso. Entende? E essa é a dinâmica da igreja. O Evangelho de Cristo na minha vida, na vida dos meus e em busca dos outros que hão de ser beneficiados. Isso é uma igreja missional. É aquela que olha as pessoas com o olhar espiritual da fé. Todos carentes e dependentes da obra de restauração que Jesus faz. Nós não somos melhores que os outros. E aí eu concluo, os meus filhos dizem, quando eu falo isso é perigoso, que ainda vem mais 5 pontos, né? Eu concluo citando Tim Keller, quando ele diz o seguinte: o incrédulo não precisa do evangelho mais do que você, crente. Ele precisa do evangelho de uma forma diferente de você. Ele precisa do evangelho para entrar no reino. Mas você também precisa do evangelho para crescer na graça em Cristo Jesus. É ele sempre, o tempo todo. Que Deus nos abençoe.